Nessa hora nós queremos glorificar o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez neste lugar. Obrigada por cada vida que o Senhor conduziu a esta casa. Obrigada, Senhor Deus, pelo teu Espírito derramado sobre nós, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. E nós queremos, Pai, que haverá direção do teu coração para nós nesta noite. Nesta hora, Senhor, eu me sujeito a ti, eu me sujeito à tua palavra, eu me sujeito ao teu Espírito. Senhor Deus, que eu possa me diminuir para que tu possa crescer em mim e liberar sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre o teu corpo, aquilo qual o Senhor deseja nesta noite, em nome de Jesus. Faz a tua boa obra neste lugar, Senhor. Aqui, Senhor Deus, há um lugar que só pertence a ti, que só pertence ao Senhor. Que o Senhor Deus possa tomar este lugar nesta noite, porque nós damos total liberdade para ti, para o Senhor fazer, para o Senhor falar, para o Senhor liberar sobre nós nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, o governo deste lugar é teu, o governo das nossas vidas pertence ao Senhor. Para nós importa estar contigo, Pai. Para nós importa estar na tua presença, Senhor. Ah, Senhor Deus, nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas nós escolhemos a tua casa. Nós escolhemos buscar mais de ti. Nós buscamos a tua direção para as nossas vidas. Nós decidimos, Pai, que nós iríamos te adorar, que nós iríamos, Senhor Deus, cantar louvores a ti nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, recebe, Senhor, cada entrega dos teus filhos e vem como resposta, Pai, a cada súplica apresentada diante do Senhor neste lugar e nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vocês orem, igreja, pela minha garganta. Porque assim, da noite para o dia, do dia para a noite, a voz foi-se embora. E a garganta está daquele jeito. Mas o Senhor é bom, amém? Quem faz é Ele. E Ele fará em nome de Jesus. O tema dessa palavra é: não vá sem Ele. Permaneça na presença dEle. Essa semana, meditando na palavra do Senhor, o Senhor começou a falar comigo acerca disso. Porque nós escolhemos muitos caminhos, igreja. Nós tomamos muitas decisões e nós não consultamos ao Senhor. Muitas das vezes nós consultamos ao Senhor quando nos convém, quando para nós convém. Enquanto o Senhor nos convida que Ele seja verdadeiramente o primeiro em nossas vidas. Se nós fôssemos pessoas sábias, e eu me incluo nisso, em todo o tempo nós estaremos buscando a presença do Senhor. E buscar essa presença não é só vir a este lugar, não é só estar aqui 1 ou 2 vezes na semana, mas é todos os dias, quando nós nos colocarmos sobre os nossos pés, nós convidarmos ao Senhor para aquele dia. Nós convidarmos ao Senhor para estar conosco naquele dia. É nós agradecermos ao Pai pela noite. Você acordou, diga glória a Deus por isso. Você já se deu conta disso? Todas as manhãs eu faço essa oração com o Jonathan. Eu falo: filho, vamos, agradeça por essa noite. Você está vivo, você dormiu bem, para a glória de Deus e a alegria dos seus pais. E é isso que nós devemos fazer. Todas as manhãs, quando nós nos levantarmos, nós glorificamos ao nosso Deus pela noite, a despeito de como ela foi, porque às vezes você nem dormiu bem, mas Ele estava contigo, amém? O seu Espírito foi derramado sobre a igreja, então Ele estava com você. Talvez faltou força, faltou coragem, faltou ânimo, ou faltou decisão de se posicionar e buscar a Ele. Talvez Ele até te aguardou naquela madrugada, Ele te chamou, mas você não ouviu. Ou às vezes você ouviu, mas você não foi de encontro ao teu Pai. E Ele continuará nos chamando à presença dEle. Ele continuará nos conduzindo à sua presença, para que nós possamos nos deleitar naquilo
que Ele tem reservado para cada um de nós. Então nessa semana eu comecei a refletir sobre isso. E eu falei para o Senhor, eu sei que amanhã eu vou falhar de novo, eu vou errar de novo. Eu vou tomar decisões segundo o meu conhecimento, a minha visão, a minha percepção. Mas ajuda-me, Espírito Santo de Deus, a buscar a presença do Senhor a despeito de qualquer coisa. Ajuda-me, Senhor, a consultar a Ti antes de tomar qualquer decisão. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, amém? A palavra do Senhor em Êxodo 33:15. Vamos ler tudo? A partir do verso 12. Vai nos dizer assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenastes, conduza este povo, para que não permitas saber quem enviarás comigo. Dissestes: Eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Isso é o Senhor dizendo para Moisés que o conhece pelo nome. Em nome de Jesus, que Ele possa conhecer a mim e a Ti pelo nosso nome. Amém, igreja? O Senhor te conhecerá pelo teu nome, porque você tem um nome, e esse nome agradará o coração do nosso Pai. Em nome de Jesus. Continua no verso 13. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por Ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor a Moisés: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Manancial Araguaína, o Senhor te dará descanso. O Senhor te dará descanso, porque nós não precisamos batalhar o tempo todo. E se o Senhor nos colocou diante de uma batalha, Ele também deu ordem aos seus anjos para ir adiante de vós, para ir adiante de vós, e Ele está conosco. Amém? Glória a Deus. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. O verso 15. Essa garganta ela fica boa hoje ou ela termina, hein? De ficar melhor ainda. No verso 15 vai dizer assim: Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Se não fores conosco, não nos envie. Igreja, que Moisés estava numa missão dada pelo próprio Deus, que era conduzir aquele povo à terra prometida. Quando Moisés fala isso, não é porque ele está desistindo ou porque ele não deseja a terra prometida. Ele deseja sim a terra que manda leite e mel, como eu e você desejamos as promessas do Senhor, as quais Ele liberou sobre nós. Mas Moisés estava diante de um povo de um coração endurecido. E antes dessa passagem, o Senhor tinha dito para Moisés que Ele não estaria com ele, porque aquele povo, deixa eu ver se eu encontro aqui, no verso 33. No verso 33:3: Vão para a terra onde mana leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderei destruí-los no caminho. Então por isso que no verso 33:15, Moisés clama ao Senhor para estar com ele, porque o Senhor já havia dito que não iria. Mas o Senhor também havia dito que daria ordem ao seu anjo para ir adiante deles. Então o Senhor não os deixou totalmente só. E havia uma promessa do Senhor sobre eles, que eles acessariam aquela terra. Mas eles eram um povo de coração obstinado. Por isso o Senhor disse que não iria com eles. Mas Moisés clamou ao Senhor e disse que só iria se o Senhor estivesse com eles, que não os enviaria sem a presença dele. Porque Moisés entendeu quão necessária era a presença do Senhor diante daquilo que ele estava para conquistar. Moisés não queria só acessar a terra prometida, ele queria a presença do Pai com ele. Ele não queria só aquilo que o Senhor tinha para entregar, ele queria o que era
Senhor, mas contigo, com a tua presença, com o Senhor junto nesse barco, em nome de Jesus. Amém, igreja? Moisés entendeu o envio do Senhor para com ele, e ele desejava ir, mas ele queria a presença do Senhor. E aqui, igreja, quando Moisés falou isso para o Senhor, esse povo que Moisés estava conduzindo à terra prometida, eles acabaram de erguer um bezerro de ouro. Então eles não estavam adorando ao Senhor Deus, aquele que já tinha feito com que a água saísse da rocha, aquele que já tinha mandado descer maná dos céus. Eles não estavam honrando ao nome do Senhor, eles estavam honrando a outros deuses. E eles ergueram uma estátua. Era um povo de coração endurecido e obstinado, como disse o Senhor. Mas Moisés, um homem cheio de coragem, de misericórdia, ele entrava na presença e clamava ao Senhor por aquele povo. Mas sabe o que é mais interessante nisso, igreja? É que aquele povo podia clamar ao Senhor para si mesmo. Eles poderiam buscar a presença do Senhor. Eles poderiam buscar se consertar diante do Senhor. Mas não, eles transferiram a responsabilidade deles para Moisés. Que Moisés clamasse por eles, que Moisés intercedesse por eles, que Moisés seja a voz sobre eles, que Moisés fizesse, enquanto eles não assumiram as suas responsabilidades. Eles que ergueram a estátua, eles que adoraram a outros deuses, mas eles não fizeram aquilo que eles deveriam fazer, que era assumir a sua responsabilidade. Eles estavam aguardando que Moisés fizesse por eles aquilo que eles deveriam fazer, e eles não fizeram. Amém? E a palavra do Senhor em Êxodo 33, no verso 30. Vai nos dizer assim. Perdão, igreja. 33, verso 30 não. 33, verso 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo seu nome. Então disse a Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu a colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Moisés pediu ao Senhor que estivesse com ele. E o Senhor fez a lei, igreja. O Senhor permitiu com que ele visse a sua glória. Ele não permitiu com que ele visse a sua face, porque ele não suportaria. Ele iria logo para a eternidade com o Pai. Mas ele permitiu que ele visse a sua glória. E a palavra do Senhor vai falar que nós podemos fazer prova do Senhor. Nós precisamos fazer prova do Senhor. Às vezes o Senhor tem te chamado aos lugares, a posições, a governo, e o teu coração não tem seguido por obediência aquilo que o Senhor chamou. Porque às vezes você fala: não veio da parte de Deus. Mas se o véu foi rasgado e o acesso é livre, o que impede a mim e a você de buscar no Senhor essa confirmação? Pois Moisés buscou. Ele pediu para ver a face do Senhor e ter certeza que o Senhor estaria com ele. O Senhor não mostrou a sua face porque não podia, mas o Senhor mostrou a sua glória e trouxe convicção e certeza ao seu coração de que ele estaria com ele. Então que eu e você não venhamos a nos paralisar diante dos problemas
propósitos do Senhor, porque nós estamos em dúvida ou com medo daquilo que o Senhor tem confiado a nós. Que nós venhamos permanecer buscando a presença do Senhor, e se necessário for, que nós venhamos aclamar para que o Senhor possa confirmar aquilo que Ele tem falado aos nossos corações. Mas sabe, igreja, às vezes nós estamos endurecidos e nós não queremos ouvir a direção do Senhor. E nós temos dificuldade de assumir isso. Nós temos dificuldade de assumir que nós não queremos fazer conforme o Senhor deseja. Então, às vezes é mais fácil nós escolhermos um caminho de não compreender, de não ouvir, de ter dúvida, do que de buscar a convicção e a certeza no Senhor. E às vezes o nosso coração é tomado de medo mesmo, como Moisés foi. Se o próprio Deus disse que não iria porque ele estava com um povo que tinha o coração endurecido e era obstinado. Eles eram obstinados, eles queriam voltar para o Egito. Eles queriam voltar onde eles eram escravos. Mas não, ele tinha todas as justificativas para largar aquele povo. Não, ele buscou o Senhor. O coração dele estava cheio de misericórdia e de graça. Ele buscou ao Senhor porque sabia que com o Senhor ele conseguiria. Ele sabia que o Senhor tinha direção. E às vezes nós vamos abrindo mão, igreja, dos nossos propósitos, daquilo que o Senhor tem nos confiado. E pior de tudo, nós vamos responsabilizando quem estiver no nosso caminho, mas nós não tomamos a responsabilidade para nós. E nós adoramos a outros deuses, mas não admitimos que nós estamos levantando bezerro de ouro, em vez de adoração ao nosso Rei, ao nosso Salvador. Que nessa noite nós possamos inspecionar o nosso coração e entender qual bezerro de ouro nós estamos levantando, que altar nós estamos levantando. Ele está adorando a Deus mesmo? Ou ele está adorando o nosso próprio umbigo, o nosso ego, as nossas vontades, as nossas satisfações? Verdadeiramente nós estamos preocupados em carregar a presença do Senhor? O Senhor só habita num lugar que é santo, igreja. Ele vai nos perdoar todas as vezes que nós caímos e nós nos arrependemos diante dele. E ele vai nos limpar, ele vai nos purificar e nos santificar. Mas é necessário que eu e você possamos buscar a sua face e nos arrependermos dos nossos maus caminhos e pararmos de darmos desculpas para Deus. Quando eu falo isso para vocês é porque eu fui alguém assim. Durante anos eu achei que eu poderia me desviar deste caminho qual hoje eu estou. Fiz planos, o qual eu não consultei ao Senhor diante desses planos. Paguei um alto preço por tomar decisões sozinha, por não convidar o Senhor para estar no barco comigo. Eu tive que aprender com os meus próprios erros, mas entender que hoje é melhor eu aprender olhando o erro do outro do que eu ir lá e cometer. Buscar no Senhor sabedoria e responsabilidade para aquilo que eu faço. Entender que eu não posso ficar responsabilizando o mundo por aquilo que eu estou vivendo. A lei da semeadura é para tudo na nossa vida. O que nós plantarmos, nós colheremos ainda nesta terra, porque nós servimos ao Deus justo. Então aquilo que plantarmos, a colher, porque o Senhor é justo. Amém, igreja? Às vezes nós estamos ali apaixonados por Jesus e nós estamos falando do amor dele, daquilo que o Senhor é, daquilo que ele faz para todos que estão à nossa volta. Quando nós os conhecemos, quando nós estamos vivendo o primeiro amor e as coisas começam a dar errado, nós começamos a questionar, porque nós nos esquecemos dos anos no qual nós vivemos longe da sua presença, e o Senhor não vai anular aquilo que fizemos de errado. A colheita vai vir sobre nós, porque nós plantamos e nós vamos colher do fruto qual nós semeamos. Então que hoje nós possamos decidir semear bons frutos que darão crescimento a nós, mas também a quem está à nossa volta. Porque eu creio e eu vivi isso muito na minha casa. O Senhor não guarda só a minha vida, o meu esposo, o meu filho, não. A minha parentela está nesse pacote. O Senhor tem os guardado e tem os livrado. Assim como o Senhor fez com Abraão. Ele, quando o convidou para sair da sua terra e deixar a sua parentela, e ele levou o seu sobrinho consigo, ele prosperou aquele homem. Ainda que a bênção não havia
do Senhor. Este fruto não é bom. Ele é amargo a nós. Ele é amargo a nossa casa. Porque nós servimos a um Deus de amor, mas também a um Deus de justiça. E muitas vezes nós estamos dormindo enquanto o Senhor está bradando sobre nós, enquanto o Senhor está nos chamando à intimidade com Ele, enquanto o Senhor está dizendo que é tempo. Chega minha igreja, chega de procrastinar aquilo que confiei a Ti, chega de buscar muitos amores nesta terra, enquanto chamei somente para me adorar, enquanto Te chamei para obedecer a minha palavra, enquanto Te chamei para entregar o que tem entregado diante de mim, diz o Senhor. Achas que entregou tudo? Tudo entregou foi o Senhor, porque entregou o Seu Filho por amor, porque preparou uma terra onde não há pranto, uma terra onde não há dor, onde não há tormento. É uma noite que nós nos assentamos à mesa. O Senhor, somente Ele conhece os nossos corações. Será que verdadeiramente nos arrependemos diante dEle neste lugar? Se você ainda não fez, você tem a oportunidade. Não transfira a outros aquilo que é responsabilidade tua. Não transfira a outros aquilo que você tem que fazer. A decisão é tua. O Senhor, Ele nos deu liberdade para tomar decisões. Ele não nos fez para o adorar por obrigação. Não foi isso que o Senhor fez. Não é isso que o Senhor deseja de nós. Não é isso que o Senhor quer de nós. Lembra-te de onde o Senhor te tirou. Lembra-se dos planos do teu inimigo com a tua vida e com a tua casa. Não se esqueceste de onde o Senhor te tirou. Não se esqueceste daquilo que Ele já fez sobre a tua vida. E se apegue na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Creia no Senhor de todo o teu coração. Mantenha os teus olhos no Senhor. Creia que Ele é aquele que está contigo quando clamares a Ele, quando buscares a Sua presença, quando se importares de estar com Ele. O Senhor não quer que nós venhamos entregar a Ele somente quando for conveniente a nós, não, igreja. Não é isso que o Senhor deseja de mim, de você. Não é conveniência. Nós vimos da sua casa, nós estendemos as nossas mãos porque alguém está mandando, porque alguém está direcionando, porque alguém está falando não. Quando eu chegar neste lugar, eu já vou adorar. Eu não vou me preocupar com quem está à minha volta. Eu não estou preocupado com quem está olhando para mim, porque importa a mim agradar ao Senhor, importa a mim o adorar em espírito e em verdade. É eu que preciso, é eu que necessito. Então sou eu que tenho que buscar, sou eu que preciso me prostrar diante dEle, sou eu que preciso
assim com a vida dele. Lógico que eu me alegrei, porque ele foi muito esperado por mim, porque ele foi muito desejado e sonhado, porque antes dele chegar aos meus braços, o Senhor me provou, o Senhor me esmagou na presença dele. Quando ele nasceu, eu falei para o Senhor: como será? Não foi assim que eu planejei. Mas um dia eu entreguei o controle da minha vida nas mãos dele. E eu precisava confiar no Senhor. Eu falei: Senhor, há um povo que o Senhor nos confiou para cuidar. Há uma estrutura para administrar. Há coisas que eu não imaginava que eu precisaria fazer e eu estou fazendo. Como vou administrar a minha casa, a minha vida, o meu relacionamento com o meu marido? Como conseguirei preservar os relacionamentos de amizade? Como conseguirei, Senhor Deus, fazer todas essas coisas? Porque eu olhava para uma criança indefesa que precisa 100% de mim, do seu pai. Sabe, igreja, é assim que o Senhor deseja nos encontrar. Como uma criança indefesa que precisa 100% do seu pai. É assim que o Senhor deseja nos achar, igreja. Como alguém que não sabe fazer porque confia nele. Como alguém que dá todo o controle, a direção da sua vida a ele. Numa madrugada, às 5 horas da manhã, eu me levantei. E eu fui orar ao Senhor. Porque eu estava com essas perguntas, esses questionamentos. Eu tive medo, igreja. Eu recebi a bênção e eu tive medo. Medo de não saber o que fazer com tudo que o Senhor estava confiando a nós. E eu não queria frustrar o Senhor. Porque assim como Moisés, eu desejo agradar o coração do meu Pai. E às vezes você olha para mim e o bispo hoje aqui fazendo e você pode pensar: é porque eles estão na posição de bispo. Não. Todos que caminharam conosco em Palmas sabem, porque caminharam conosco por anos. Nós sempre fizemos e vamos fazer por amor ao Senhor, por obediência àquilo que Ele tem nos confiado. Nós não estamos fazendo por uma posição, até porque não vale a pena. A posição não vale a pena. Vale a pena obedecer ao nosso Pai. É estar diante do nosso Pai e saber que estamos agradando ao seu coração. Nós fazemos porque nós já fazemos antes. Nós já sacrificávamos antes. Nós já deixávamos os nossos prazeres, as nossas vontades para fazer a do nosso Pai. E naquela manhã, quando eu me levantei às 5 horas para orar ao Senhor, é porque 2 dias antes eu não tinha conseguido fazer isso. Jonathan é uma bênção, ele dorme muito bem, de verdade, eu não estou profetizando, é uma verdade. Se ele estivesse em casa, ele estaria dormindo desde as 6 e só acordaria meia-noite para mamar. Depois dormia de novo e só acorda às 5 para mamar. Então ele é uma criança que dorme muito bem, para a glória de Deus. Mas com todas essas coisas para administrar, eu me perdi. Porque eu não conseguia administrar. Então eu acordei às 5 da manhã para orar ao Senhor, porque tinha 2 dias que eu não fazia isso. E eu estava necessitando, meu espírito estava clamando pela presença do meu Pai. E o Senhor falou para mim que se Ele fosse prioridade, todas essas coisas elas iriam se organizar. Ele iria me dar poder de administração. E eu tenho encarado a maternidade de a forma mais leve possível, igreja. Porque é um sonho, uma promessa do Senhor às nossas mãos. E eu não vou murmurar diante de Deus, não. E não é só diante das pessoas, é na minha casa. Eu olho para o meu filho, eu sorrio para ele, eu brinco com ele. E eu glorifico a Deus o tempo todo pela vida dele. E não é só porque ele é uma criança boazinha, que não teve as famosas cólicas, que acaba com o juiz das mães, não. Eu decidi levantar altar de adoração diante de Deus. Eu decidi que eu iria entregar ao Senhor o bom perfume. E é isso que nós devemos fazer. Às vezes, igreja, você pensa, ela não trabalha, né? Ela tem tempo, não é assim que funciona. Sabe o que nós temos?
desculpas para tudo quando nós não queremos fazer, justificativa para não assumir o que é nossa responsabilidade. Mas o Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração. Ainda que o meu irmão possa acreditar na desculpa que eu dou, mas a Deus eu não consigo enganar. Ao Senhor eu não consigo colocar um véu, porque Ele me criou, Ele me gerou e Ele me conhece melhor do que eu mesma, porque Ele sabe o meu futuro e aquilo que tem preparado para mim, coisa que eu não conheço, que eu desconheço diante do Senhor. Então que nós sejamos limpos, puros e santificados diante do nosso Deus. Que nós não sejamos aquele que iremos transferir responsabilidades, amém? Amém. E quando necessário for, igreja, rasgue as suas vestes. É o melhor lugar para rasgar as vestes, é na presença de Deus. Ele dá vigor aos seus filhos, Ele levanta o caído, Ele libera coragem, Ele libera renovo ao cansado, Ele seca as nossas lágrimas, Ele libera batismo de alegria sobre nós. Você já caiu na presença do Senhor sorrindo, sem nenhum motivo, dando gargalhadas? Eu já, e é maravilhoso. Porque nós precisamos ser livres diante do nosso Pai. Eu e o bispo estamos nessa casa. E por favor, deem um serviço, porque nós precisamos trabalhar mesmo. Mas lembre-se, o teu Pai, Ele não se esquece da tua causa. O teu Pai não vira as costas para ti. O teu Pai é o único que jamais irá te decepcionar e te frustrar. E Ele é aquele que pode te responder em tempo real. Em tempo real o Senhor te responde. Em tempo real Ele está contigo. Em tempo real Ele faz pela minha e pela tua vida. Ainda que o homem possa falhar, Ele não falha. Ainda que o homem possa se esquecer, Ele não se esquece. Ele sabe aquilo que Ele se comprometeu com a minha e com a tua vida. E essa promessa está na palavra dele, amém? Porque o único compromisso dele é com esta palavra. Não é conosco, é com a palavra dele. Mas se nós formos obedientes à sua palavra, nós experimentaremos daquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos viver a fidelidade do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém diante do Senhor? Você está entendendo essa palavra? Em Salmos 91, eita Deus, no verso 1 vai nos dizer assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio. Ele é o teu refúgio, igreja. Ele é o teu refúgio, igreja. Ele é o teu lugar seguro, manancial araguaína. Ele é o teu Deus. E que tu pudestes confiar no Senhor. Confie no Senhor os teus projetos. Nós estamos vivendo o segundo semestre de 2025. Que sobre ti haja sabedoria como foi liberado sobre nós neste ano. E que tu confiastes no Senhor todos os projetos. Ainda dá tempo de você colocar diante do Senhor e dizer: Pai, se não estiveres comigo, que caia tudo por terra, porque eu confio no Senhor. Pai, se não estiveres comigo, que todas as portas se fechem diante de mim, porque o Senhor está comigo e isso basta. Porque o Senhor está comigo e isso é suficiente. Mas queira o Senhor contigo na direção de cada plano e de cada projeto, para no final de 2025 nós possamos, na nossa noite de Réveillon, somente entregar ao Senhor altares de adoração, o glorificando por tudo que Ele fez, por cada porta que Ele fechou diante de nós, porque era roubo, era engano, era mentira.
que elas aparentemente eram boas, mas nem tudo que é bom vem da parte do Senhor para nós. Nem tudo que é bom é o Senhor que está nos entregando. Semana passada caiu um valor na conta do bispo. E ele me perguntou: tu conhece fulano? E falou o nome da pessoa lá todo completo, né? Eu não me recordo aqui e também não tem necessidade de eu citar. Falei: nunca ouvi falar. Aí ele entrou no aplicativo de novo, olhou. Passou uns minutinhos que ele ficou inquieto, né? E eu lá fazendo as minhas coisas. E ele falou de novo desse dinheiro. E eu ainda falei assim: olha só, vai que é Deus te abençoando. Aí ele: não é meu. Sábio foi ele. Não é meu esse dinheiro. Ninguém ficou de me liberar uma bênção sobre mim. Porque às vezes a gente faz isso, não é, igreja? Caiu dinheiro na conta, é Deus me entregando. Mas sabe, igreja, às vezes nós estamos tirando de alguém que precisa tanto e nos confiando que é o Senhor entregando para nós. E ele olhou lá de onde que veio, qual que era o Pix que aquele dinheiro entrou na conta dele. E ele devolveu para o mesmo Pix que o dinheiro entrou. E eu fiquei olhando para aquilo e eu falei: meu Deus, sabe o que eu lembrei, igreja? Que um tempo atrás, um tempo das casas que eu morei de aluguel, por 4 meses seguidos, eu depositei o dinheiro daquele aluguel em uma conta errada. Porque eu havia feito uma compra numa moça que vendia Natura. Eu comprei só 2 esmalte, que me deu um prejuízo gigantesco. Sabe por quê? Porque ela pensou como eu: vai que é Deus me abençoando. Não houve honestidade, não houve caráter. Então, por 4 meses, eu confundi o nome dela com o proprietário com qual eu estava com a casa locada. E eu transferi o valor daquela locação para aquela mulher. Quando eu me dei conta que eu fui atrás dela, eu consegui identificar quem era aquela pessoa, para onde o dinheiro estava indo. Eu fui à casa dela. E eu cheguei à casa dela, sabe o que ela disse para mim? Olha a minha casa. A casa dela estava construída, uma casa de andar e tudo. Mas não tinha pintura, não tinha piso, era só uma casa. Sabe aquela casinha que não tem nada? Era a casa dela. Ela falou para mim: olha a minha casa. Eu não tenho como te devolver R$1 desse dinheiro. E eu falei assim: por que você não me procurou quando começou a cair esse dinheiro na sua conta? Ele caía todo mês, no mesmo data. Ela falou: eu não tenho como te devolver nada. Eu não vou te devolver esse dinheiro. Eu fiquei tão revoltada com aquela mulher. Mas eu precisava liberar perdão sobre ela. E eu precisava resolver o meu problema. E às vezes é assim. As coisas vêm às nossas mãos e nós não estamos preocupados com quem está sendo prejudicado. Eu não creio que o Senhor queria abençoar ela, gerando uma dívida para mim, a qual eu ia ter que me virar para arcar com essa dívida. O Senhor não tem como liberar uma bênção sobre uma pessoa enquanto o outro está sendo amaldiçoado. Enquanto o outro está recebendo uma colheita ruim. Porque Ele não é Deus de confusão, amém? Então, de fato, ela não me devolveu o dinheiro que ela não tinha como devolver mesmo. Assim, eu saí daquele lugar com o coração entendendo. Mas eu olhei para a atitude do meu marido e eu lembrei daquilo. Eu falei: é verdade. Esse dinheiro não é nosso. Não é bênção do Senhor para as nossas vidas. Ele pode estar sendo tirado de alguém que precisa muito mais que eu e ele nesse momento. Até porque nós não pedimos valores ao Senhor. Até porque nós não aguardamos essa oferta do Senhor. E às vezes é isso, igreja. Nosso caráter está tão corrompido que a gente quer justificar dizendo que é uma bênção do Senhor liberada sobre nós. Mas muitas armadilhas de Satanás vêm para nós disfarçado de bênçãos do Senhor. E nós precisamos caminhar no discernimento do Espírito. E entendermos que o Senhor, quando Ele deseja fazer, Ele vai fazer, mas haverá paz no nosso coração. O Senhor não vai tirar de alguém, colocar no prejuízo só para abençoar a tua vida. Não, Ele é justo. A pessoa trabalhou, ela está colhendo o fruto do seu trabalho. Como que o Senhor vai arrancar e liberar sobre o outro dessa forma? Não, isso não é justiça de Deus. Isso não é bênção de Deus. Então nós precisamos, igreja, termos muito cuidado com os manjares que vêm para nós, disfarçados de bênçãos do Senhor. Porque haverá colheita. Haverá a colheita de toda semente que nós depositarmos. Amém? Rapidamente nós vamos ler, porque o tempo já correu, né? Mas nós vamos conseguir
comigo o livro de Oséias 4:6, por favor. Como permanecer na presença ou manter a presença. Oséias 4:6 vai nos dizer assim: meu povo está sendo destruído, porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu os reconhecerei como os meus sacerdotes, porque me esqueceram da lei de seu Deus. Eu me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha de seus ídolos. Por que eles trocaram? Sabe, igreja, às vezes está faltando para mim e para você é conhecimento. Às vezes nós não reivindicamos nada diante de Deus porque nós não conhecemos a sua palavra. Às vezes nós não buscamos porque nós não sabemos nem o que buscar. E a própria palavra do Senhor diz que nós não sabemos como orar, mas que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas eu e você precisamos nos munir de conhecimento. E o conhecimento, ele está muito acessível a nós. Nós ainda somos uma nação que tem liberdade de andar com a espada nas nossas mãos. E sobretudo no nosso coração. De praticar esta palavra. De obedecer esta palavra. Ainda que muito me custe, custou muito mais ao nosso Deus. Amém? Essa palavra, ela é viva e ela é eficaz. Em Hebreus 4:11 vai nos dizer assim. Tá projetando, tá? Tá? Eita, mas cooperador eficaz. Hebreus 4:11. Cadê Hebreus 4:11? Ache. Hebreus 4:11 vai nos dizer assim: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado. Ai, Jesus. Mas, gente, como é que pode? Hebreus 4:11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrante entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E Ele que prestastes conta. Nós precisamos, igreja, é buscar mais a presença do Senhor, nos mantendo em oração e intimidade com Ele. Nos separando, sabe? Eu fiquei 2 dias sem buscar essa presença. E eu poderia ficar o terceiro se eu não me coloco de pé às 5 da manhã com o pensamento: se não for esse horário, não vai acontecer. Mas eu é que preciso, então eu é que vou sacrificar. Que nós não venhamos dar desculpa para ter intimidade com o nosso Pai, mas que nós venhamos buscar a sua palavra, a sua presença, o seu conhecimento, o seu Espírito e a sua direção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que nós não venhamos a dar desculpas para Deus, mas que nós venhamos entender que é nós que precisamos, que é nós que necessitamos, que é nós que necessitamos, igreja. É eu e você que necessitamos da presença dele. É eu e você que necessita de cada uma das suas promessas. É eu e você que necessita da paz que excede todo entendimento. É eu e você que precisa de uma fé fortalecida no Senhor.
Não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios. Manancial Araguaína, seja cheia, cheia do Espírito Santo de Deus, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, entre si, louvando ao Senhor, coração com música. Portanto, dê graças a Deus, o nosso Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. Manancial Araguaína, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Experimente uma emoção muito maior na presença dEle. Ele é muito bom se deleitar na presença do Senhor. Ele é refúgio para os seus filhos. Ele, com a sua mão forte e poderosa, pode nos livrar das mãos do nosso inimigo. Então busque conhecimento, se achegue ao Senhor e seja cheio do seu Espírito. Permaneça na presença. Ainda que os manjares deleitosos possam vir diante de vós, e eles virão, mas você vai escolher a boa parte. Você vai escolher derramar o bom perfume aos pés de Cristo. Você vai escolher a presença dEle. Você vai escolher estar com Ele. Você vai escolher obedecer a sua palavra. Em nome de Jesus, se coloque de pé nesta hora, amém?